Pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar para vocês como eu manifestei 3 coisas pequenas na minha vida com a força do pensamento, tipo colocando em prática para ver se daria certo, e deu. E eu resolvi gravar esse vídeo para contar para vocês como eu manifestei. E aí, essa é a crença que eu tenho, que se manifesta no pequeno, também manifestará no grande. Ou seja, eu comprovei para mim que a força do pensamento, ela existe, que eu colapsei com o meu pensamento, eu alcancei aquilo, eu co-criei algo que eu queria ver no meu dia. Essa coisa apareceu essas 3 vezes e eu fiquei pensando, se apareceu no pequeno, nessa coisinha boba que eu pensei, por que não vai aparecer no grande? Então vai. Foi aí que eu comecei a acreditar, foi aí que eu comecei a ter a coragem de começar esse canal. Eu confesso, gente, que eu tô com muita um pouco de vergonha. Às vezes eu fico pensando se eu paro, se eu continuo. Eu sei que todo começo é muito difícil. Hoje é dia 13 de julho de 2026. Eu tô com 7 inscritos aqui no canal. E, né, poucas views e tudo. Mas sabe quando você acredita que algo vai dar certo? Vai dar certo. Eu vou continuar esse trabalho porque eu tô gostando de fazer. Eu gosto, eu tô curtindo o momento, sabe? É um assunto que eu gosto de ler, eu gosto de compartilhar, eu vou continuar. Quem quiser entender mais desse experimento que eu tô fazendo aqui no canal, assiste o vídeo 1, porque lá eu explico tudo direitinho, a minha proposta aqui e tal, esse meu experimento de enriquecer, de emagrecer, de ter uma vida mais próspera com a força do pensamento. E conforme eu for conseguindo as coisas boas na minha vida, eu vou compartilhando aqui com vocês. Então vamos lá. Como que eu manifestei essas 3 coisas? Beleza. A primeira coisa, eu estava vendo um vídeo, eu não sei de quem que era, agora eu não lembro, acho que do Joe Dispenza. E aí, ele falou que você tem que pensar alguma coisa que vai. Minto, já lembrei. Foi num podcast no Senso Comum, do Ângelo Bertier, muito bom. E aí tinham 2 convidadas lá, esqueci o nome delas, mas elas estavam falando como que você deve manifestar as coisas. E é aquilo que você tem que sentir, que você tem que visualizar com força, mas de uma forma leve. É esquisito, né, se falar com força, mas de forma leve. Quer dizer, com força que eu entendo é concentrado. Você visualiza ali, mas visualiza com vontade. E aquilo vai aparecer no seu dia. Só que eu achava que ia aparecer de forma concreta na frente. E às vezes não, às vezes aparece em uma imagem, em uma estampa de camiseta, sabe assim? Eu nunca tinha ouvido isso. Achei incrível o que aquelas meninas falaram. E eu falei, bom, vou testar. Aí eu falei, eu vou pensar numa coisa extremamente aleatória, que não faz parte do meu dia, porque se aparecer na minha frente é a prova que a força do pensamento funciona. E beleza, então eu tava indo ao trabalho. Aquele dia eu lembro que meu carro quebrou e eu tive que chamar um Uber para ir para a escola. Deu tudo certo. E eu tava no banco de trás, né, do Uber. Eu visualizei um suco de uva. Eu não tomo suco, tá, gente? Assim, não que eu não gosto. Eu não tenho o hábito de comprar, de ter em casa suco nenhum. Não, quando eu vou a algum restaurante, eu não peço suco. Eu não é presente na minha vida, tá? Por isso que eu pensei, algo aleatório que realmente não tá na minha vida. Aí eu visualizei uma caixinha de suco de uva. Falei, se aparecer esse suco de uva no meu dia hoje, é prova de que a força do pensamento existe. Então, o que que eu fiz, né? Primeiro, eu escolhi um objeto, que foi o suco de uva de caixinha, ó, bem aleatório, né? Um objeto que foi aleatório, não pode ser uma coisa que aparece no seu dia. No meu caso, foi o suco de uva, a caixinha de suco de uva. Beleza. E aí, depois, eu mentalizei, bem concentrada nele. Eu concentrei mesmo, eu visualizei a caixinha, suco de uva, imaginei com um terceiro olho, sabe assim? Eu concentrei mesmo. E eu fiquei ali durante todo o percurso do Uber até chegar na escola, leva assim uns 10 minutos mais ou menos. Eu foquei mesmo no suco de uva. E beleza, e soltei. Falei,
Se for aparecer no meu dia, eu não vou ficar pensando nisso toda hora, que é o tal do efeito Zenão, né? Se você fica toda hora com ansiedade pensando, a coisa espana, a coisa não acontece. Soltei. Menina, você não vai acreditar. Dei as minhas aulas, aí foi na última aula do dia, eu não lembro se foi a última ou a penúltima, agora eu não lembro. Eu entrei na sala de aula normal, e aí eu tava passando entre as carteiras. Como eu ando, né, explicando, tal, andando entre as carteiras. E aí, de repente, eu chuto uma caixinha que alguém jogou no chão, né, sem educação, não foi jogar no lixo. Alguém jogou no chão uma caixinha de suco de uva vazia, já tinham tomado. Olha isso, gente, eu juro, juro, juro pelos meus gatos. Eu criei, apareceu no meu dia o suco de uva. Então, é, eu arrepiei. Eu falei, caraca, não, é coincidência, é normal, o ambiente escolar tem mesmo suco. Mas não, gente. Vocês concordam que poderia ser qualquer suco, de qualquer sabor? Poderia ser uma caixinha de suco de laranja, né? Por que que foi o de uva? Ai, olha, eu não sei. Só sei que aí eu falei, não, eu vou ter que comprovar de novo. Aquilo, né? A gente fica testando. Aí eu fiz de novo. Testei de novo. Testei de novo. Só que eu falei, bom, eu vou pensar numa coisa também extremamente aleatória. Eu lembro que eu tava na estrada, indo pra fazenda do meu namorado no fim de semana, eu tava sozinha na estrada. E aí eu mentalizei um peixe. Eu falei, vai aparecer um peixe na minha vida hoje. Um peixe. A gente não tinha programado de sair almoçar em nenhum lugar que teria peixe. Peixe, quando a gente vai lá na fazenda, a gente come, sei lá, macarrão, coisa simples que eu faço lá mesmo, que a gente só fica limpando, arrumando as coisas. Não é uma coisa que, ai, vou ao restaurante comer peixe. Então, foi por isso que eu meio que mentalizei pensando que ia acontecer ao longo do dia. Não, peixe não é uma coisa que aparece no meu dia. E eu não sei porque apareceu peixe também. Aí eu falei, bom, talvez vai aparecer na estampa, numa camiseta de alguém, no outdoor, sei lá, em algum jeito vai aparecer um peixe, igual apareceu o suco, eu vou comprovar que a força do pensamento existe. E aí eu vim na estrada, visualizei peixe, peixe, visualizei um peixinho de todas as formas, eu fiquei pensando muito em peixe e a mesma coisa, soltei. Aí beleza, cheguei lá na cidade, né? A gente se encontrou. E aí eu fui comprar ração, que a gente alimenta um gatinho. E aí eu fui pegar ração e fui pegar um sachê. Daí eu peguei um sachê e lá tava escrito peixe. Eu tinha até esquecido que eu tinha mentalizado. Sabe quando você vai no automático? Veio peixe. Eu falei, ah, bom, até aí normal, vai, pode ser coincidência mesmo. Desencanei, não achei que aquilo foi, porque é normal sachê de gato ser de peixe. Desencanei, mas apareceu aí. Aí a gente saiu da casa de ração e eu fui pegar um bolo de uma moça que tem muito gostoso lá. E aí eu saí da loja dela, né, com o bolo na mão, e tinha estacionado na frente da loja dela aqueles carrões antigos, sabe, quadrados, com um rabo de peixe. E aí eu falei, nossa, que carro lindo. Aí o meu namorado falou, é rabo de peixe. E era mesmo aqueles rabos de peixe. Aí eu já gelei. Eu falei, ops, né, qual a chance de aparecer um carro rabo de peixe e ele falar rabo de peixe? Eu não comentei nada com ele, tá? Isso estava só comigo. E eu comecei a ficar nervosa por dentro. Eu falei, meu Deus, tá comprovando. Só que, não sei, foi diferente do suco de uva que apareceu assim do nada. Parecia que foi situações um pouco forçadas. Então eu ainda fiquei testando mais ainda o universo por dentro. Aí eu tava rolando o Instagram e eu vi o meu ex-diretor da escola com o filhinho dele numa pescaria. E não tinha uma foto do filhinho dele segurando um peixe assim que ele pescou? Aí, cara, eu acreditei. Eu falei, não, não é possível ter aparecido tantos peixes de tantas formas. É o universo comprovando, porque eu, de verdade, eu mentalizei o peixe com muita concentração na estrada. E apareceu de diversas formas. No sachê, no carro, o carro foi o que eu mais gelei, assim. E aí, a hora no Instagram que eu vi o menininho. Então, é, de verdade, gente, eu não sei se
O cérebro busca essas situações. Fiquei mais atenta a coisas relacionadas a peixe, ou se teria mesmo no meu dia e eu não perceberia, né? Não importa se é a força do pensamento ou se é a neurociência me atraindo para essas situações, para mim já vale. Porque se eu mentalizo uma vida próspera para mim e o cérebro me colocar essas situações, você concorda que eu estou mais perto dessas possibilidades, dessas oportunidades da minha vida próxima? Né? Apareceu. Aí eu resolvi abrir com meu namorado isso que aconteceu. E eu falei, e se a gente tentar manifestar juntos? Foi a terceira vez que manifestou. Aí ele é meio descrente. Não é que ele não acredita, ele nem acredita e nem desacredita. Mas tá bom. Então eu falei, fala você, uma palavra bem aleatória pra gente manifestar juntos no nosso dia. Eu lembro que era um sábado, ele estava aqui, né, na minha cidade. E aí ele falou: então tá, vamos manifestar um palhaço. E assim, gente, qual a chance de ter um palhaço andando na rua ou aqui em casa? A gente não convive com crianças, né? Tirando assim, meus alunos, que nem são crianças, são adolescentes, mas era fim de semana. Eu não tenho nada com palhaço. Eu falei, achei bem aleatório. Eu falei, vai ser meio difícil a gente manifestar, mas é isso, é pura prova mesmo, uma coisa bem aleatória. Beleza, eu falei, então vamos pensar bastante em palhaço. A gente ficou, deixa eu colocar aqui, né? Palhaço. É até um pouco assustador, né? Coisas de homem, né? Ele que pensou. Eu falei, entrei no jogo. Aí a gente falou, então vamos fechar os olhos, vamos pensar um palhaço, visualiza um palhaço, 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 palhaço. Repetimos algumas vezes, focamos. Eu falei, tem que pensar com vontade, com sentimento, de que vai aparecer no nosso dia, daquele jeito. E acabou. A gente se trocou e a gente foi tomar café numa padaria que a gente sempre vai. Beleza, esquecemos do assunto, a gente não ficou mais comentando sobre isso. Conversando coisas aleatórias, tal, 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 tal. Aí a gente tava voltando dessa padaria, a gente parou no semáforo e quem que tava num bar bebendo, tem um botequinho assim na esquina do semáforo, tinha um cara vestido de palhaço, gente, no bar, tipo não um profissional, nada, era um cara vestido. Eu juro. Ele falou, olha o palhaço. Eu nem tinha reparado de tanto que eu tinha esquecido. E o palhaço no bar, gente. Então, assim, ó, eu não sei se vocês estão acreditando nisso que eu tô contando, mas pra mim é verdade, é o que importa, né? Eu quis compartilhar aqui com vocês para vocês também testarem. Eu fiz esses testes e manifestou. Eu sei que são coisas bobas, né? Tipo suco de uva, palhaço, peixe, mas eu quis testar, eu quis fazer isso mesmo. Se aparecer coisas pequenas, coisas simples, pode manifestar algo grande, algo importante na minha vida, certo? Então, essa foi a ideia. E para mim aconteceu, e é por isso que eu tô aqui manifestando com vontade. E sempre vale dizer, a gente tem que focar com força, a gente tem que acreditar, né? O meu passo número um, eu sempre trago aqui em todos os meus vídeos, é acreditar. E quando eu coloquei tudo isso em prova e eu testei, eu passei a acreditar. Pode ser que demore, pode ser que não venha do jeito. Eu não criei a situação. Ah, eu vou ver um palhaço na esquina num boteco. Olha que aleatório, gente. Eu não criei o como, mas o palhaço apareceu no meu dia. Eu não criei como eu ia ver o suco de uva, se eu ia no mercado, se alguém ia me oferecer. Não, eu, andando na sala de aula, chutei a caixinha no chão. Sabe assim? Então, o como vem, isso vem. Agora, o seu papel é só focar e atrair e acreditar, né? De verdade, acreditar de verdade. Então, se você quer testar aí hoje, faz, testa, pensa uma palavra bem aleatória, só que você tem que focar por alguns minutos bem concentrado. Então, eu vou até escrever aqui como que deve fazer, porque depois essas folhas com as frases estão disponibilizadas. Eu tenho o link na descrição, se você quiser ter todas essas páginas para você, para ler, para acreditar, para lembrar desse vídeo, em vez de voltar no YouTube para ficar buscando, você pode ter para você. Então, como eu fiz isso,
eu vou escrever aqui como que deve ser, como que eu fiz, por exemplo, né, pra mim, e deu certo, e manifestou. Então tá aqui, ó, coloquei o passo a passo de como você manifestar algo pequeno e se der certo, se aparecer no seu dia, você vai voltar aqui e escrever pra mim, por favor, pra não falar que eu tô manifestando sozinha. Se bem que a menina do vídeo falou que ela tinha acontecido com ela, que tinha dado certo, eu acreditei. Então eu sei que acontece com outras pessoas, mas eu quero ver você. Se é a primeira vez que você tá ouvindo desse jeito aqui o meu exemplo, e se acontecer, você vai escrever aqui pra mim. Então vamos lá. Primeiro, você acredita, né? E você vai testar. Então vai lá. Você vai escolher algo aleatório, bem aleatório, algo que não é comum, claro, aparecer no seu dia, né? E pensa que isso vai aparecer no seu dia de alguma forma das mais possíveis. Você não vai pensar como vai aparecer na sua vida. Lembrando, pode ser um objeto, pode ser numa imagem, pode ser numa foto, pode ser na TV. Ah, eu acabei de lembrar que eu manifestei esses dias uma outra coisa. Eu pus em prática de novo, esqueci de contar pra vocês, gente. Eu pensei numa caixa de sapato. Aqui em casa eu não tenho caixa de sapatos. Todos os sapatos que eu compro, tudo, eu acabo jogando fora as caixas. E fazia tempo que eu não vi uma caixa de sapato. E eu foquei numa caixa de sapato. E aí, aí não foi no dia. Passou alguns dias. Passou uns 2, 3 dias. Eu até olhava em algum lixo assim na rua, sabe? Aquelas caçambinhas de lixo na rua para ver se eu olhava, se o universo tinha colocado para mim no meu caminho. E nada, e nada, e nada. Aí eu tô de férias e eu tava assistindo aquela série Ted Lasso, que eu amei, achei muito fofa. E não aparece nada, né, específico de caixa de sapato. De repente, tem um episódio que as personagens estão numa salinha que tem um monte de caixas de sapato, que é das chuteiras dos jogadores, e o auxiliar que limpa o vestiário deles sai carregando um monte de caixa de sapato no colo. Ah, gente, manifestou, vai. Na hora eu lembrei que eu tinha pensado em caixa de sapato, sabe? Então, na verdade, não foram 3 vezes, foram 4 vezes. Eu tinha esquecido de falar dessa. Mas enfim, então pensa muito nesse objeto, pensa com foco, pensa concentrada por alguns minutos. A dica que eu dou é focar no seu terceiro olho, que é onde fica a glândula pineal, que ela é magnética, ela atrai tudo que você quer. Ela fica entre as suas sobrancelhas, no ponto no meio da sua testa. Você fixa nele no meio da sua testa, aperta o seu olho, foca ali, foca nesse objeto que vai aparecer. E o mais importante, solta, solta. Você pode de vez em quando até dar aquela forçada, né? Ai meu Deus, ó, não apareceu. Quando você lembrar, ai, será que vai vir? Será que vai aparecer aqui, ali, ali? Eu sei que a gente acaba fazendo isso, mas desencana, segue a vida e solta, dá aquela respirada. Vai aparecer, eu acredito, não sei quando, vai aparecer e segue o seu dia. E depois você me conta se aconteceu com você, tá bom? Faz, faz um dia, se não aparecer no mesmo dia, espera, como a caixa de sapato não foi no mesmo dia. E aí, gente, depois a gente vai trabalhar juntos aqui como é possível manifestar agora o grande, o seu desejão mesmo, né? O meu desejo, que ele é gigante, é um desejo caro, eu desejo abundância na minha vida, eu desejo riqueza, eu desejo uma casa com um quintal, para eu ter uma árvore para o meu gatinho subir, esse é meu sonho. Eu desejo o meu Bronco, que eu acho esse carro mais lindo do mundo. Eu desejo isso, eu desejo uma família, constituir uma família, ser muito amada, ser muito feliz no amor. Eu desejo isso pra mim. Isso pra mim é grande, diferente de um suco de uva, né? De ver um palhaço na rua. Então a gente vai manifestar. Eu vou manifestar isso aqui junto com vocês. Você vai manifestar o que quer que você queira aí. E vai dar muito certo, já deu certo. E obrigada por você ter ficado aqui no vídeo de hoje. E claro, se você tá chegando agora, tá me conhecendo agora, se inscreve no canal, a gente tá começando esse projeto. E eu tenho certeza que ele será um sucesso, vocês farão parte disso. Lá na frente vocês vão falar, eu tava com você desde o começo, eu lembro quando você começou. E vai ser mais uma coisa grande que deu certo com a força do pensamento. Obrigada por ter escrito essa página comigo hoje.
cuide dos seus pensamentos e nós nos vemos na próxima página.